E hoje nós vamos estar falando sobre um assunto muito questionado, perguntado por muitas pessoas, sobre a descida do Espírito Santo de Atos 2. Se nós fizéssemos uma pergunta aqui no canal, a língua naquele dia, na descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste, era a língua de anjo ou uma língua humana, uma língua de homens? Eu creio que todos, a maioria, principalmente os irmãos pentecostais, igrejas pentecostais, iriam responder que sim, que era a língua de anjos. Mas nós vamos ver o que está inserido dentro do texto. Atos 2, irmãos, é uma profecia de Joel, capítulo 2, lá, eu acho que, se não me engano, o verso 28, que o profeta Joel, ele diz que naqueles dias os vossos filhos seriam cheios do Espírito Santo e profetizariam. Os velhos, eles profetizariam também, seriam cheios do Espírito Santo, mais ou menos assim. Leia lá depois Joel capítulo 2, o verso 28. Então se cumpriu em Atos 2. A Bíblia diz assim, Atos capítulo 2, eu quero que, se você tiver com a sua Bíblia aberta, vá lá e acompanhe conosco. Diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. E cumprindo-se dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém? Meus queridos, se nós parássemos de ler o texto aqui, realmente nós iríamos ficar com a intenção de que essa língua aqui foi uma língua angelical. Uma língua que veio, que era somente os apóstolos sabiam e Deus sabia naquele momento. O interessante é que nós devemos começar a analisar esse texto a partir do verso 22. Nós vamos ver que aconteceu 3 episódios. 3 coisas aconteceu que hoje nós precisamos olhar para dentro de uma congregação, de uma reunião, se isso está acontecendo no momento daquela música onde todos começam a falar em línguas estranhas. Olha só o que aconteceu, o verso 2 diz assim, E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. Primeiramente, houve um sinal, houve um vento. Veio um vento impetuoso, um som como de um vento impetuoso sobre aquele lugar, e encheu toda a casa. Aí o verso 3 continua. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, pousar sobre cada um deles. Mais um acontecimento. Foram vistos um vento veemente, língua como de fogo, sobre cada um deles. Esse foi um grande episódio, um grande acontecimento, a promessa de Deus. E aí o 4 diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Algumas traduções da Bíblia diz em línguas estrangeiras. Então, um vento veemente e impetuoso, línguas como de fogo sobre cada um deles, e aí começaram a falar em outras línguas. Queridos, aí agora nós vamos mais adiante no texto para nós entendermos e responder a pergunta. Essa língua aqui era uma língua angelical, uma língua direto do céu, ou era uma língua conhecida, que alguém conheceu e entendeu naquele momento? E vale ressaltar, queridos, que Deus aqui ele inverte o que havia feito lá em Babel. Em Babel, o homem, ele construindo a sua torre, e Deus, para parar o homem naquele momento, dividiu as línguas foram divididas. Em Babel, eles não conseguiram mais entender o que um outro falava. Aqui em Atos 2, a Bíblia relata que o Evangelho ele precisava se espalhar pelo mundo, e Deus usou esse momento especial. Acompanhe comigo o verso de número 5, diz assim, E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Aqui nós começamos a entender o texto. Começou a falar na sua própria língua. Continue, o verso 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? 8. Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos?
aqui responde toda a pergunta do texto. A língua falada aqui não foi uma língua angelical, não foi uma língua que ninguém conhecia, mas sim pessoas que estavam ali e precisavam ouvir as maravilhas de Jesus da boca dos apóstolos. E como que isso fez? O Espírito Santo desceu sobre eles e eles começaram a falar na língua daquelas pessoas que estavam ali. Dá para a gente comparar assim hoje uma reunião da ONU, onde mais de 100 países se reúnem, o Espírito Santo desce sobre alguém e começa a ministrar sobre aquelas vidas através do Espírito Santo, falando na língua deles. Aqui é nítido que eles começaram a falar, calma aí, esses homens não são galileus? Como que eles estão falando na nossa língua em que fomos nascidos? Aí ele continua no verso 9. Olha, vai ter uma lista, no verso 9 vai ter uma lista, como se fosse uma lista de países. São listas de países, na verdade. O verso 9 diz, partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judeia e Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, e todos temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros, que quer dizer isto? E outros zombavam, dizendo, estamos cheios de mostos ou cheios de vinho. Você observa aqui que tinha vários países reunidos naquele lugar. E todos ouviram falar na sua própria língua. Então, Atos 2, a língua falada aqui, através do Espírito Santo, foi uma língua de homem, uma língua existente, querido. Talvez alguém já leu esse texto e acha que foi uma língua angelical. Esse vídeo nós estamos gravando hoje, ele vai ter duas partes. Vai ter essa primeira parte e depois nós vamos gravar uma segunda parte que Paulo vai dar um direcionamento para a igreja. O falar em línguas, como que ele tem que ser, como que ele tem que se proceder num culto. E aí nós vamos falar um pouco sobre isso no próximo vídeo. Porque alguém pode dizer assim, irmão, eu não tenho o Espírito Santo, como eu já ouvi pessoas vieram perguntar, pastor, será que eu não tenho o Espírito Santo? Tem sim. 2 Coríntios capítulo 1 e o verso 22 vai falar sobre isso, que nós já fomos selados com o Espírito Santo em nossos corações. Temos sim o Espírito Santo. Mas naquele dia, o Evangelho de Cristo precisavam espalhar para o mundo. Hoje, quando nós entramos dentro de uma congregação e vemos aquele falatório de línguas estranhas, devemos recorrer ao texto sagrado, tanto Atos 2, quanto o que Paulo diz, 1 Coríntios 14, em diante, Paulo vai dar um direcionamento ao cristão como proceder no culto, e principalmente com o dom de línguas, que nós vamos falar no próximo vídeo. Então, a tua pergunta, talvez você tenha se perguntado. Eu já fiz essa pergunta para algumas pessoas e as pessoas simplesmente responderam, não, era uma língua de anjo. Não, em toda a história da Bíblia, nós nunca precisamos que um anjo traduzisse o que estava sendo falado. O anjo, ele vai até Abraão para anunciar o nascimento de Isaac. Não houve nenhum intérprete. O anjo que foi anunciar o nascimento de Jesus não precisou de nenhum intérprete de língua. Ele falou na língua que Maria entendia, na língua que José entendia. Quando foi visitar Isabel, a mesma coisa. Então, em toda a história da Bíblia, irmãos, nós não vamos encontrar uma língua estrangeira, uma língua estranha que ninguém conheça. Segundo aí a pesquisa, tem mais de, acho que 6.000 línguas no mundo, todas conhecidas. E isso também Paulo vai dar um direcionamento lá em 1 Coríntios 14. Amém? Fique com essa palavra no teu coração. Se alguém te perguntar, a língua falada em Atos 2 era de anjo ou de homem? Você vai responder que era uma língua de homem. Era uma língua que já existia. As pessoas entenderam o que estava sendo falado. Amém? Neste momento, eu gostaria de orar com você. Talvez você está aí num momento tão triste da tua vida, passando por um momento tão difícil, mas saiba que tem um Deus Todo-Poderoso do teu lado. Amém?
Ore comigo agora. Querido Deus e eterno Pai, eu quero glorificar o Teu nome, Senhor, por cada vida, Pai querido, que está, meu Deus, do outro lado, assistindo, vendo esses vídeos. O intuito aqui, Senhor, é levar a Tua palavra, levar a verdade, porque as pessoas precisam conhecer a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, se há alguém do outro lado vendo esse vídeo, meu Deus, está com o coração aflito, amargurado, passando por um problema em sua vida, talvez até mesmo pensando, Senhor, em se matar, em tirar a própria vida. Meu Deus, vá de encontro agora a esta vida, vá de encontro a este jovem, esta senhora, este senhor, esta criança. Meu Deus, em nome de Jesus, talvez tenha alguém enfermo, Pai, entra, meu Deus, agora para curar e para libertar no nome de Jesus. Que todos sejam abençoados para a glória do Senhor.